Esse é aquele caso que poderia ter ficado anos sem solução, que na verdade poderia ter ficado para sempre. Ainda bem que ele não foi esquecido e pôde ser solucionado. Sexta estranha com gente esquisita. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, onde eu conto casos reais, estranhos, algumas vezes por semana. Meu nome é Thaís Rory e o caso de hoje é aquele caso bem típico que a gente não imagina que certas coisas vão acontecer. A história de hoje é da Janet Siclari. Janet nasceu dia 30 de dezembro de 1957 em Nova Jersey, Estados Unidos. Ela tinha 3 irmãos. Ela era muito inteligente, estudiosa e ela acabou se formando. Alguns lugares falaram que ela tornou-se uma técnica em ultrassom e algumas fontes a consideravam como técnica em radiologia. Ela trabalhava em um hospital e ela era super reconhecida pelo trabalho dela. No momento da nossa história, ela tinha 35 anos de idade e ela tinha acabado de terminar o relacionamento dela com um rapaz que ela namorou durante 10 anos. Eles não se casaram. Segundo uma amiga dela, ela queria se casar com um cara perfeito e demorou 10 anos para ela perceber que não era esse cara e, né, para que começar ali uma relação mais séria. Ela viu que não daria certo, não é isso que ela queria, e eles terminaram. A família dela sempre aproveitava as férias, desde que eles eram crianças. E eles costumavam ir para Carolina do Norte. Carolina do Norte é um local de praia, faz muito calor, é muito bonito e é tido também como uma região segura. Então era para lá que toda a família ia durante as férias. Conforme as crianças, né, os filhos foram crescendo e se tornando adultos, eles continuaram passando as férias lá, eles gostavam muito. Então, em agosto de 1993, Janet, o irmão dela chamado Robert e 2 amigas resolveram alugar uma casa e ficar lá na Carolina do Norte durante uma semana. Eles alugaram a casa para ficarem a partir de uma sexta-feira até a outra sexta-feira. Então, dia 20 de agosto de 1993, eles chegaram e o último dia deles lá seria dia 27 de agosto de 1993. Só que aí as férias foram tão boas, eles se divertiram bastante, indo em praia, na piscina, jogando ao ar livre, que aí eles resolveram estender mais um dia. Só que aí, né, a casa que eles alugaram não dava, não podia ser. Então, no sábado, dia 28 de agosto, eles ficariam em um hotel e no dia 29, que seria o domingo, eles voltariam para casa. Então, no sábado, naquele dia 28, eles resolveram ir, já era noite, em um stand-up, né, um show de comédias, e depois do show, eles resolveram ir em um barzinho. Na verdade, Robert, o irmão, já não foi no barzinho, terminando o show de stand-up, ele foi direto para casa. E aí, Robert estava cansado e ele disse que voltaria então para o hotel, afinal, todos ainda tinham que arrumar as malas para voltarem, né, no dia seguinte. As 2 amigas que ficaram com a Janet disseram que também elas voltaram para o hotel. E aí elas resolveram deixar o carro então com Janet. Ela estava dividindo o quarto de hotel com o irmão dela, com o Robert, e ele lembra de madrugada quando escutou ela entrando no quarto e ela disse: vim pegar um cigarro, vou lá fora fumar um cigarro. Só que aí, conforme o dia amanheceu, ele viu que a cama dela não tinha sido desfeita, o que significava que ela não tinha dormido ali. Então ele logo levantou-se, foi procurá-la e não achou. E aí, junto com ele procurando ela, né, ali mesmo no hotel, um funcionário do saneamento básico estava andando ali na região da praia, que é a praia que ficava bem perto do hotel, e acabou encontrando o corpo de Janet. Ela estava vestindo somente um top, uma blusinha jeans. Ela estava sem os shorts e sem as roupas íntimas e ela estava segurando os 2. A cena ali que ela foi encontrada significava que ela tinha sido tocada intimamente. E, gente, a polícia encontrou ali perto da Janet um par de tênis de número 36 e também um par de meias cinza. Não tinha como ter certeza, porém eles acreditavam que quem fez aquilo com ela estava relacionado com os sapatos. O médico legista descobriu que ela havia sido abusada intimamente e a polícia resolveu não citar a causa da morte dela para a imprensa.
Dessa forma, eles teriam ali uma vantagem, né? A partir do momento que eles descobrissem a pessoa que fez isso e a pessoa falasse como aconteceu, eles saberiam então realmente que ela não pegou nenhuma informação ali pela imprensa. Gente, ela estava tão perto do hotel, ela foi golpeada, então ela recebeu alguns golpes de faca e ela tentou se arrastar para chegar até o hotel e não conseguiu. No dia seguinte a isso, olha só, um furacão chamado Emily chegou ali na região. Então, todos os trabalhadores, moradores tiveram que evacuar, tiveram que sair dali. Então, se depois eles tentassem ver ali o local para procurarem mais pistas, não teria como, porque tudo ficou devastado. E aí é claro, né, que apareceram alguns suspeitos. O principal suspeito desse caso foi um homem chamado Edward Reed Powell. Durante as férias dela inteira ali, né, na Carolina do Norte, eles ficaram flertando, só que aí, né, Janet não sabia que ele tinha uma namorada. E coincidentemente, naquela noite, na última noite que ela ficou lá, que ela esteve naquele show de comédia, ele estava lá com a namorada. E ele esteve no mesmo local que Janet depois. Por quê? A namorada dele trabalhava pertinho do hotel que ela ficava. Ele confessou que foi buscá-la, né, depois do trabalho e ficou um tempo lá até a namorada aparecer. E ele disse que tinha levado com ele uma pizza para comer e também talheres. Então, a polícia acreditou que, de repente, a faca utilizada por ele pode ter sido a responsável por ter feito aquilo com a Janet. Até a namorada dele foi tida como uma suspeita, porém, ela foi agredida de uma forma que uma mulher não conseguiria fazer com outra, né? Então, ela foi descartada. Naquela semana que eles ficaram na casa alugada, que era uma cabana, o atendente de lá descaradamente dava em cima da Janet. Era de uma forma assim que ela ficava até desconfortável e também ele foi tido, então, como um suspeito. Durante o interrogatório, descobriram que ele tinha uma ficha criminal por ter atacado com uma faca um parente dele. E aí, a mãe da Janet lembrou que o ex-namorado da filha, do qual ela namorou durante 10 anos, ele também tinha uma ficha criminal. Ele fazia parte de uma gangue de motoqueiros que acabou rivalizando com outra e ele acabou cumprindo pena por ter sido cúmplice em tirar a vida de um dos motoqueiros da gangue rival. Olha que loucura. Só que aí todos os suspeitos foram descartados. Não tinha nenhuma testemunha ocular, mais de 100 pessoas foram interrogadas e nada aconteceu. O irmão dela, chamado Robert, era dono de uma empresa de consultoria ambiental e ele ofereceu o valor de $20 mil para qualquer informação que ajudasse a solucionar o caso. Bom, qual foi a causa da morte dela? Foram golpes com faca que ela recebeu no pescoço, só que esses foram pequenos. Ela recebeu um profundo na garganta e também ela tinha lacerações no rosto e na mandíbula. E também cortes nas mãos. Normalmente cortes nas mãos acontece quando a pessoa tenta se defender. São cortes de defesa. O que tirou realmente a vida dela foi a perda de sangue, principalmente por causa daquele corte maior no pescoço, que atingiu a veia jugular dela. Então, 4 anos depois, uma coisa muito legal aconteceu. Lá nos Estados Unidos, eles criaram o sistema CODIS, que é um sistema de indexação de DNA. Então, é aquele sistema mesmo, quando os policiais têm um DNA, eles colocam lá para verificar se lá no banco de dados tem alguém que cometeu algum crime, né, que pode ser o dono daquele DNA. Dessa forma, muitos casos começaram a ser solucionados. Eles tinham o DNA porque ela tinha sido abusada, né? Quando colocaram esse DNA no sistema, descobriram o nome de uma pessoa, Thomas Barry. Thomas Barry tinha 27 anos na época que aconteceu aquilo com Janet. Ele era carpinteiro e ele era também pescador profissional. Se ele era pescador profissional, ele tinha
sempre com ele uma faca. Inclusive, interrogaram a ex-esposa dele, do qual ele teve 2 filhos, que confirmou que ele sempre andava com uma faca. E quando mostraram aquele par de sapatos e aquele par de meias que foram encontrados ali, né, na areia, mostraram para a ex-esposa dele e ela confirmou que era o tipo de meias que ele usava e que aquele sapato, sim, ele tinha um sapato muito parecido, se não é que fosse aquele. Então, gente, olha só como que esse homem teve o DNA dele inserido no Codes, né? O que aconteceu com Janet foi em 1993. Um ano antes, ele entrou no quarto de uma mulher, na verdade, ele invadiu a casa dela. Ela se chama Shelley Perry e ela acordou com ele em cima dela, tentando abusá-la. Só que ela conseguiu evitar e botar ele para correr. Não ficou claro se ela já o conhecia ou não, porém ela resolveu não ir à polícia denunciar. E no mesmo ano, ele tinha algum contato com uma garota de 12 anos de idade. Ele inventou para essa menina que estava procurando um sobrinho dele e pediu ajuda para ela. E aí ela acabou entrando em um forte com ele e foi nesse lugar que ele conseguiu abusar dela. Ele disse que tinha sido consensual. Dá para acreditar nisso? E aí ele disse que aceitou fazer isso com ela porque imaginou que ela tinha 13 anos, não 12. Só que aí essa menina denunciou, né? A família dela denunciou. Gente, e olha só, mais absurdo ainda. Ele foi condenado por 10 anos. Só que esses 10 anos ele iria pagar em liberdade. A única coisa é que ele, estando em liberdade condicional, ele tinha que seguir várias regras. Uma dessas regras era não usar drogas. Como ele acabou sendo descoberto em um dos testes, ele acabou sendo preso por isso, né? Porque aí foi contra as regras da liberdade condicional. E foi só porque ele foi preso em 1996 que aí coletaram o DNA dele para colocar no sistema. Vocês entendem isso? Então, assim, ele fez aquilo com a menina, ele ficou solto, sabe? Porque, né? Liberdade condicional é ficar solto. Ele ficou solto, fez aquilo com a Janet e ele só tinha o DNA dele no sistema porque ele utilizou drogas. Senão, não. Então, como ele já estava preso, ele foi acusado, então, de ter tirado a vida da Janet. Thomas Barry estava naquele mesmo local que Janet. Ele confirmou que estava lá na região, que ele dormiu na casa de uma tia dele porque ele iria tirar um documento no dia seguinte. Ele disse que não se lembrava da Janet, só que naquela época, né, que ele esteve lá na cidade, ele utilizava muitas drogas pesadas. Então ele ficava basicamente o tempo todo sem se lembrar o que ele fazia. E aí ele disse que se o DNA dele foi encontrado na Janet, sim, eles tiveram alguma coisa que com certeza foi consensual. E aí depois que ele foi embora, alguém fez aquilo com ela. E ele até disse que conheceu muitas mulheres dessa forma na praia. Inclusive, uma delas tinha sido a esposa dele. A mãe dele, chamada Doris Barry, protegeu muito o filho, dizendo que ele era inocente, que ele nunca seria capaz de tirar a vida de alguém, nem que fosse para salvar a própria vida dele. Só que aí algumas reportagens descobriram que desde os 12 anos de idade dele, ele cometia alguns crimes relacionados com sexualidade. Gente, e apesar de terem o DNA dele no corpo dela, dele confessar que estava ali na região, a promotoria tinha medo de não ganhar esse caso. Por quê? Porque ele estava alegando que era consensual. Infelizmente, Janet não era mais viva, né, para provar que não. Só que aí, durante o tribunal, muitas pessoas que conheciam Janet, que eram amigas dela, foram dar seus depoimentos. E Janet era aquele tipo de mulher que nunca sairia com um homem que ela não conhecia. Ela não tinha esse tipo de encontro, mesmo estando de férias. Não era o perfil dela. A mulher que foi quase agredida por ele e a menina que foi agredida, elas também foram testemunhas, que isso foi bem importante. A ex-esposa também confirmou, né, que ele utilizava aqueles mesmos sapatos e aquelas meias. Então agora a promotoria queria provar que aqueles sapatos eram dele. Para isso, eles foram atrás de um especialista de pé, só que um especialista forense, né, que ele era do Canadá. Esse especialista, ele tem a reputação de ter construído um banco de dados que pode identificar o usuário de um sapato
a partir da impressão que os pés deixam na palmilha. Essas impressões, elas são feitas, né, com o suor e a sujeira, né, ali do dia a dia, com os pés do Thomas, e aí ele garantiu que tratava-se da mesma pessoa. Então, apesar de todas essas provas e todos esses depoimentos, tudo isso poderia ter sido levado em consideração como circunstancial. Então, o que foi realmente importante para o júri condená-lo foi realmente essa impressão dos sapatos. Então, foi comprovado, sim, que aqueles sapatos eram dele. Então, a polícia imaginou que depois dele ter feito aquilo, ele deixou os sapatos lá na areia, porque senão a polícia poderia seguir as pegadas até a casa da tia dele, que era bem ali perto do hotel. E ainda bem, né, gente, que isso aconteceu um dia antes do furacão, senão eles nem conseguiriam encontrar isso. Tanto que esse caso, ele é conhecido como o caso da Cinderela. Por quê? Porque quem calçasse certinho aqueles sapatos que foram encontrados ali na praia seria o responsável por ter cometido esse crime. Esse homem, ele estava propenso a receber a pena de morte. Só que para isso o júri teria que ser unânime. Por causa de uma pessoa, ele recebeu a prisão perpétua sem direito a condicional. E depois, para outro presidiário, ele disse que sempre soube que ele nunca receberia a pena de morte, porque uma das pessoas que foi jurada era uma pessoa que conhecia a mãe dele. Então, iria poupá-lo por causa disso. O que, assim, se isso realmente foi verdade, daria sim, né, para investigar e anular esse caso e conseguir um outro julgamento. Porém, né, prisão perpétua sem direito a condicional, maravilha, tá ótimo. É muito melhor do que, por exemplo, eles conseguirem um outro julgamento, ele conseguir de repente ser inocentado por causa disso. Bom, então é isso. Esse é um caso de hoje, um caso que era bem provável que seria para sempre, assim, sem solução, só que ainda bem foi solucionado. Então é isso, gente. A gente se vê num próximo caso. Fique bem. Até lá.